Fala pessoal, beleza? Vim aqui para tirar a dúvida de um amigo meu, aproveitar e gravar esse vídeo aí para vocês já. Hoje vai ser sobre corrente de imagem térmica, tá? No transformador, a gente tem a medição da temperatura do óleo e da temperatura do enrolamento. E como que é feito essa medição da temperatura do enrolamento? Ela é feita através da corrente que está passando sobre o TC de imagem térmica. Então, geralmente, esse TC está empregado no secundário do transformador, certo? Pode ter também no primário, mas geralmente ele vai estar empregado ali no secundário do transformador, e é a corrente que circula sobre o TC. Então, a gente tem aqui ó, o enrolamento, tá? Então, isso aqui pode ser X2, geralmente está em X2, tá? E aqui seria X0. E o TC, ele está empregado aqui. Então, conforme essa corrente circula, né? Ela circula aqui no enrolamento, vai apresentar uma corrente aqui, e o termômetro, né? Que é o TM1, na verdade, ele vai fazendo o cálculo dessa corrente de imagem térmica para saber, através de um gradiente, quanto que está a temperatura do enrolamento, né? A temperatura do enrolamento mesmo ali do trafo. Então, esse TC ele é ligado no TM, certo? Né? E aí ele faz essa medição, né? Para poder mandar, se por acaso tiver um aumento excessivo da temperatura do enrolamento, para ele mandar um trip, né? Mandar desligar o transformador para que não haja queima do transformador. Certo? E aí esse amigo meu perguntou como que é feito, né, o ensaio da corrente de imagem térmica. E aí ele falou para mim que ele tem lá um variac, certo? E aí ele pretende fazer pelo variac. Então a corrente de imagem térmica, para a gente achar a corrente de imagem térmica, geralmente o TM ele já vem de fábrica com essa corrente parametrizada nele. Porém, às vezes a gente não sabe se essa corrente que está parametrizada nele está certa, a gente tem que fazer o cálculo. Então, para a gente achar a corrente de imagem térmica, a gente vai pegar a maior corrente do transformador, certo? Na maior potência dele. Então, às vezes ele tem lá 70 kVA, 1100 ampere. Então, você vai pegar a maior, porque às vezes ele tem lá 60 kVA, 1000 ampere. Mas aí você vai pegar a maior da maior potência do trafo. A maior corrente, maior potência. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar a maior corrente e dividir pela relação do TC de imagem térmica. Então você vai ter lá a relação do TC. Geralmente vem escrito na placa lá, tá? Na placa do transformador. Então você vai pegar lá o TC é de 1200 para 5, a relação vai ser 240 nesse exemplo, tá? Então o seu TC pode ser lá de 1700, 1300 para 5 ou para 1, você vai pegar a relação. Então se ele for 1200 para 5, a relação dá 240. Aí a gente vai pegar a maior corrente do transformador, que nesse caso estou usando de exemplo 1100 ampere, tá? E dividir pelos 240 da relação, a gente vai ter 4,58 ampere. Essa vai ser a corrente, tá, de imagem térmica que a gente vai ter que inserir, né, aqui no TM e também para fazer o teste. Tá? Então temos aqui, encontramos a corrente de 4,58, a corrente de imagem térmica, certo? O certo para a gente fazer esse ensaio seria a gente ter uma fonte de corrente, né? Uma fonte de corrente ali que a gente consiga regular ela certinho para 4,58 ampere ali, e aí com esse 4,58 ampere a gente esperar chegar no gradiente, tá? Então, vamos lá. Como ele não tem, ele só tem o variac, tá? Eu coloquei aqui 2 TMs, vocês podem ver, porque os TMs mais antigos da Tritec, né, eles não trabalhavam com o clip-on. O que é o clip-on? É um TCzinho, né, que ele sai com o cabo, aí ele chega aqui num TCzinho onde passa o cabo do TC, que vem do lado do transformador, dentro dele. Para quê? Para quando você for precisar trocar o TM, você não ter o risco de deixar o TC em aberto. Então você consegue fazer a troca do TM com o transformador energizado. Então você só abre aqui, essa corrente circulante aqui é baixíssima, né? E aí você consegue fazer a troca do TM com o transformador energizado. E você pode abrir o clip-on aqui, você tira ele aqui, o TC continua a ser curto-circuitado aqui, tá? E não corre o risco do TC pegar fogo, né, ou explodir. E nos modelos mais antigos você não pode fazer isso, aí você tem que fazer um jumper aqui e tal, para aí você conseguir trocar o TC.
Aí a Tritec começou a ter esse clip-on aqui. Tá? Dos transformadores mais novos para cá, a gente já vê aí o clip-on bem mais frequente no transformador. Mas beleza, vamos lá. Quando você vai fazer com o variac, né, você vai fazer o seguinte, então você tem lá o variac, certo? O variac eu já mostrei aí num outro vídeo como que ele é. Então aí você tem a saída e a entrada, aqui é onde ele mostra a tensão e tal, certo? Então você vai vir da rede, né, 220, e aí você vai fazer o seguinte, para fazer a corrente, para aplicar a corrente no TM, você tem que ter um multímetro também, tá, aferido, certo? Para você poder medir a corrente, tá? De quanto que tá sendo injetado aqui no TM. Tá? Então, geralmente, aqui é a mesma coisa, tá? Você vai desconectar, fazer a desconexão do TC, tá? Então, o tráfego tem que estar desligado, porque você vai fazer a desconexão do TC de imagem térmica. E aí, né, poderia ser tanto aqui como aqui esse TC está conectado. Isso daqui é só para mostrar para vocês que hoje existe o clip-on e antigamente não existia. Então, o que você vai fazer? Você sai do variac aqui e passa pelo amperímetro, certo? Pelo seu multímetro aí, amperímetro. Eu gosto de jogar uma carga aqui. Então, eu jogo um rolo de cabo aqui, ó, uma carga bem grande, tá? Então, pego um rolo de cabo, jogo ele aqui. Se tiver uma resistência, né, para jogar aqui, um resistor parrudo para jogar aqui, seria a melhor condição. Por quê? Você vai ter um melhor aproveitamento aqui do variac. Porque se você não joga esse rolo de cabo aqui, ou esse resistor aqui, o variac ele fica muito fino, assim, muito fino não, ele fica muito, com pouquinha volta que você der aqui de corrente, de tensão, a corrente já vai lá em cima. Então, o que você vai fazer? Você sai do cabo aqui, joga uma perna aqui, e a outro cabo do variac você vai vir jogar aqui, ó. Então, você vai jogar aqui no board, tá? X1, X2, XTC, conforme a sua régua de Born lá. E aí você vai aplicar tensão. Então você vai começar a subir tensão no variac, você vai ver que ele já vai mostrar a corrente aqui, certo? E o TM aqui também ele vai começar a atualizar. Tá? Então, se o seu gradiente, tá, de temperatura for de 14 graus aí, o que o TM tem que mostrar para você? Ele tem que mostrar que a temperatura ambiente, certo? A temperatura ambiente não, desculpa, a temperatura de óleo, ela tem que estar quando o TM estabilizar, tá? Porque ele demora um tempo para estabilizar, então depende de como que está o ajuste dele aqui de atualização. Quando essa temperatura estabilizar, ela tem que estar entre a temperatura de óleo e a temperatura de imagem térmica, tem que estar diferença de um para o outro de 14 graus, certo? Então, o TM pro temperatura de óleo, ele tem que estar uma diferença aí de 14 graus entre um e o outro. Então, você coloca lá a corrente, segura a corrente. Quando você faz no variac assim, injetando desse jeito, é bem difícil ali você ter uma precisão da corrente dos 4,58 amperes que você está aplicando. Então, você vai começar a virar aqui 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 4,58. Você tem que ter mostrando aqui para você ter a diferença do gradiente aqui, tá? Então, a hora que bater 4,58, às vezes não dá, então fica lá 4,55, 4,57, não tem problema também. Vai dar uma pequena diferencinha aqui do gradiente, você já vai saber que está funcionando, porque esse erro está vindo do seu variac, tá? Então, a medição da imagem térmica, ela é feita assim, tá? Eu aconselho, se você tiver uma resistência aqui parruda para você colocar aqui, para você conseguir ter uma melhor conferência dessa corrente aqui, né, uma melhor precisão, digamos assim, fica melhor para você fazer. Então, o parâmetro do TM, para você entrar a senha dele, geralmente é 000, tá? Então você joga ele lá aperta o Pzinho lá, segura, ele vai piscar a senha, você coloca ele para baixo até 000, e aí, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas aí você consegue, lá dentro do TM,
buscar o gradiente, né, e buscar a corrente de imagem térmica. A hora que ele igualou aqui, que ele essa corrente aqui tiver em 4, ela vai estar em 4,58. A hora que ele igualar, que ele parar de atualizar a temperatura do enrolamento, aí você tem que fazer a soma, né, da imagem térmica, mais 14 graus, tem que dar a temperatura do enrolamento. Ou o enrolamento menos a imagem térmica tem que dar 14 graus, beleza? Isso aqui é tranquilo, é bem tranquilo de fazer. E sempre lembrar, né, que a hora que acabar o ensaio, né, aí você tira toda a parafernália aqui, né, e retorna o TC de novo nas suas polaridades corretas, né, para o TM de novo aqui, beleza? Então, ensaio de imagem térmica esse daí é bem fácil, né, fazer. Eu aconselho fazer com a fonte de corrente, se tiver, tá? Se tiver uma fonte de corrente aí até 5 amperes dá para fazer tranquilo, então eu aconselho sempre fazer. Mas é isso aí, beleza?